29º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Êxodo 17, 8-13, Salmo 120. Segunda leitura, 2 Timóteo 3, 14-4:2. Evangelho, Lucas 18, 1-8. O motivo que levou Jesus a contar a parábola para os discípulos é dito logo no início, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Versículo 1. Para compreender a parábola, é preciso olhar o contexto anterior e as duas falas de Jesus. Na primeira, Lucas 17, 20-21, os fariseus fazem uma pergunta: quando virá o reino de Deus? A que Jesus responde: o reino de Deus está no meio de vós. Na segunda, Lucas 17, 22-37, Jesus se dirige aos discípulos e anuncia a chegada do dia do Filho do Homem, dizendo que, embora seja inesperado, sinais precursores serão dados e se farão visíveis na cotidianidade, como nos dias de Noé e de Ló. Pois bem, é nesse contexto, que poderíamos classificar como escatológico, que a parábola sobre o juiz iníquo e a viúva insistente ganha significado, pois a comunidade cristã estava imersa nas perseguições e a fé na vinda do Senhor, como anunciada em Lucas 17, 22-37, estava sendo duramente provada. Digno de nota, como faz a Bíblia de Jerusalém, são as proximidades dessa parábola com o pensamento e o vocabulário paulino. Romanos 1:10, Romanos 12:12, 1 Tessalonicenses 5:17, que tratam da fé, da perseverança em meio às tribulações, enquanto se aguarda a vinda do Senhor. Ao lado disso, Lucas 18:7, sobre a justiça de Deus por seus eleitos, evoca Eclesiástico 35:18-19 e nos faz lembrar igualmente da pergunta que os mártires justos dirigem a Deus: até quando, soberano, tu que és santo e veraz, não farás justiça e não vingarás o nosso sangue sobre os habitantes da terra? Apocalipse 6:10. A resposta foi dada: paciência, até que o número dos eleitos esteja completo. Apocalipse 6:11. Nenhum de nós tem dificuldades para entender esse drama, pois também experimentamos a violência que se alastra contra os seguidores da verdade, e a justiça parece distante de ser praticada. Descendo aos particulares da parábola, alguns pontos chamam a nossa atenção. Ao dizer que a cidade tinha um juiz, é uma informação que revela a importância da cidade, ainda que não se mencione o nome dela. Na antiguidade, não eram muitas as cidades que gozavam desse privilégio. Contudo, de que adianta ter um juiz que, na vertical, não temia a Deus e na horizontal não respeitava homem algum? Aos nossos olhos pode parecer estranho, mas está em jogo a imparcialidade do juiz, que não deve ser visto como os juízes do Antigo Testamento, membros de uma importante instituição que precedeu a monarquia e tinha função bélica contra os inimigos externos e função administrativa da justiça no ambiente interno. O dado particular é que esse juiz, sem o temor de Deus, não pode ter respeito pelo ser humano, pois Deus é a fonte da verdade e da justiça. É nesse ambiente desconcertante que entra em cena uma viúva e seu problema. Tem um adversário, isto é, um oponente, um inimigo, um antidikos. Anti é uma preposição que indica o oposto, e dikos vem de dikaios, isto é, justo. Então é quem se opõe à justiça.
ao que ou quem é justo? Nesse sentido, antidikos pode ser um correspondente para o hebraico Satã, adversário, como no livro de Jó, e que mais tarde na angelologia assumirá a figura do inimigo de Deus e do ser humano. Se por um lado a questão da viúva é temporal, por outro lado ela representa a comunidade eclesial em suas necessidades e sofrimentos diante de um mundo hostil à fé que vive debaixo de contínuos ataques do maligno. Por certo, a Igreja não é uma viúva, pois está sempre em comunhão com seu divino esposo, mas, porque vive e atua no mundo, está continuamente sendo vítima de injustiças. O problema surge quando nela alguns de seus membros se tornam agentes de injustiças e praticam iniquidades. Enquanto o Senhor não vem e a justiça divina não dissipa todas as trevas da maldade presente em seus adversários, a Igreja, continuamente pela paciência e pela fé, se coloca nas mãos de Deus sem vacilar. Assim como lutou ao lado dos israelitas contra o adversário Amaleque, sob o comando de Josué, isto é, Yehoshua, o Senhor salva, Deus está ao lado de sua igreja, fundada e continuamente lavada por Jesus, que é Yehoshua, nosso justo juiz e esposo da igreja. Se o juiz da parábola temeu a vergonha que a viúva poderia lhe causar e resolveu fazer-lhe justiça, a igreja busca dia e noite a Deus e sua justiça, não tanto para pedir a condenação de seus perseguidores, mas a sua salvação. É por isso que sofre ao lado do seu divino esposo, como se fosse uma viúva desprotegida aos olhos humanos, mas convencida de que sua missão no mundo exige fidelidade às Escrituras, a fim de que cada um de seus membros seja perfeito e qualificado para toda boa obra, como diz Paulo. Diante da pergunta desconcertante e desafiadora de Jesus, mas, e quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra, permanece a postura ensinada por São Paulo a Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. 4:1-2. Assim, podemos voltar para o motivo que levou Jesus a contar a parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Tal postura orante requer a certeza do salmista. Sabe quem é o seu Deus e o que é capaz de fazer. Por isso usa imagens envolventes. Na sua peregrinação rumo a Jerusalém, o salmista vai meditando e se preparando para comparecer diante do Senhor. Em suas palavras, encontra a força e a motivação para superar as dificuldades da caminhada. O salmista é como um guerreiro em batalha, e seu general é Deus, que não apenas comanda, mas luta ao seu lado. A oração do salmista é a oração da igreja, e nela de cada cristão que alimenta a sua vida com a fé e se encoraja na luta contra o mal e seus adversários, pois Deus é o nosso guarda, que não dorme nem cochila. Um bom e santo domingo a todos. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.